Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, é o candidato do senador Stevenson Valentim para o governo do Rio Grande do Norte. A declaração, reafirmando o apoio, foi dada hoje em entrevista ao Jornal 96. Segundo Stevenson, Rogério é bem mais experiente que ele na política e, apesar de não ser muito sorridente, tem coragem para enfrentar certos assuntos. Além disso, Stevenson afirmou que há um acordo com Rogério Marinho para que, caso ele seja eleito e Stevenson reeleito no Senado, garanta recursos para ampliação do Hospital Valfredo Gurgel. Vamos assistir a um trecho da fala do senador Stevenson Valentim. A minha ligação com o Rogério Marinho está cada vez mais próxima, né? E olha que eu vou confessar a vocês, eu não era muito simpático com ele, não. Hoje eu tenho uma super simpatia por ele, cara que fala aberto, fala claro. Talvez ele não tenha um sorriso bacana porque não quer sorrir, mas é um cara que eu acredito que possa trazer soluções, como trouxe já como ministro, como está trazendo como senador. É uma das opções. Eu acho que tanto ele como eu, como Álvaro, acho que qualquer político quer ser o governador para ajudar o Estado e não para fazer negócios com o governo do Estado, utilizando a cadeira de governador, que você sabe que contratos são milionários, né? Você sabe que tem muita, por mais que o recurso da gente seja limitado, 23 bilhões, mas esses contratos são muito atrativos para quem quer fazer a coisa ruim, a coisa mal para a população, não prestar serviço e ganhar dinheiro de quem está me ouvindo aí, que são os contratantes, né? Que ficam muitas vezes na chantagem, só recebe se pagar alguma porcentagem. Essa aí é um fato novo na política, porque Steve diretamente, ele falou, eu, Rogério e Álvaro, ou seja, como se eles estivessem no mesmo grupo. O Rogério sendo candidato ao governo, seria Álvaro e Steves para o Senado. É uma chapa fortíssima, porque Stevenson... Álvaro e quem? Steves para o Senado. Álvaro não quer ser candidato ao Senado, sim, não. Álvaro não quer, mas o problema é esse, ele não quer, mas as coisas ele vai ter que viabilizar, assim como o Rogério, tá entendendo? Mas há uma sensação, quando Paulinho Freire fala, quando Stevenson fala, quando o Rogério fala e quando o Álvaro fala, que eles têm um grupo. O Stevenson quer que seja Álvaro. Steve quer ser Rogério, não quer que seja Álvaro, certo? Mas é uma posição, mas eu acredito que Álvaro não vai sair desse grupo. Eu acredito que Rogério é um nome forte, Álvaro é um nome forte, há uma possibilidade de atração de um terceiro nome muito forte, que é o nome do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, também pode ser. E aí, Steves ele tá aí numa posição hoje confortável, que qualquer pesquisa que você veja, ele tá aí liderando. É importante que tenha um candidato ao Senado forte também, para fechar aí a casa com ele. Por quê? Porque aquele negócio, ele é muito bom no primeiro voto, mas no segundo voto, então, ele precisa de um candidato ao Senado forte. E Álvaro seria isso dentro da cabeça dele. Por quê? Só você olhar as mídias governistas, quem são os dois caras que são atacados todos os dias? Chama-se Álvaro Dias e Steve Valentim. Por quê? Porque eles são, de fato, os verdadeiros temores da governadora Fátima, além da senadora Zenaide. Mas Zenaide vai ser companheira de chapa, ela não pode nesse momento atacar Zenaide. Então, aí ataca Álvaro e ataca Stevenson. É muito claro isso, porque Fátima, ela já declarou. E tem uma coisa, Fátima já se declarou que é candidata ao Senado. Zenaide já declarou que é candidata à reeleição. Stevenson também. E Álvaro, como você disse, Álvaro quer ser governador. E ele está lutando e trabalhando para ser candidato a governador. Mas pode ser que com Alisson ou com Rogério, ele seja obrigado a ir para o Senado. Essas coisas de... eu não sei não. Esse negócio de eu quero ser governador, eu acho meio que impetuoso. Porque geralmente na política você tem que se encaixar naquilo que é viável. É viável. Às vezes, evidentemente, você lança inclusive projetos sabendo que não vai ganhar, mas precisa enfrentar aquilo ali, até por questão, por exemplo, Natália Bonavides, no segundo turno em Natal, ela teve uma derrota eleitoral e uma vitória política. Nunca antes ninguém do PT em Natal teve 45% dos votos. Nunca antes. Foi uma vitória política. Tanto é que ela continua mobilizando
a base dela em Natal em torno disso. Aí, quando vem o senador Stevenson e diz que o nome para o governo seria o de Rogério, eu começo a ter algumas ponderações. Rogério defende abertamente um Estado menor. E esse é um Estado, basicamente, que é feito de servidores públicos. Tudo nesse Estado gira em torno e ele já disse aqui abertamente, só vai ter aumento se tiver dinheiro. Só vai ter aumento se tiver como dar aumento. Claramente, ele partiria de uma eleição difícil, num Estado em que o modelo de negócio, o modelo de desenvolvimento é a prioridade sobre o servidor público, ele teria de largada dificuldade. Até que ponto, inclusive, essa dificuldade não iria contaminar o resto da chapa? É uma coisa sempre a se pensar. Por isso que eu acredito muito mais em o que é viável. Chegar na época pré-eleitoral e ver, eu estou viável para disputar esse cargo. Eu para esse, então vamos se unir aqui e fazer. Eu na minha visão, eu vejo que o candidato mais forte da direita seria Álvaro Dias. O candidato, o que saberia melhor governar. O candidato mais forte da direita, para quê? Para o governo. E onde é que está Alisson Bezerra aí? Ele é da direita? Não, eu tô dizendo da direita. Eu tô falando o seguinte, que Alisson já afirmou várias vezes que não sobe no palanque da governadora, ou seja, não sobe no palanque da esquerda. Eu sei, mas ele até agora é isso que ele tem que fazer acenos à direita. Claro, certo? Claro, então eu tô falando, mas Álvaro é muito mais forte que Alisson. Pode ter pesquisa como for. Natal é mais forte que Mossoró. A gente tem dois. Álvaro é muito mais forte do que Alisson. É muito claro isso. Isso é claro pra você. Pra mim. Ah. Eu tô dando uma opinião. É o que eu falo. Claro, não é notícia. Lógico, é a opinião. Lógico. Minha opinião é que, a minha outra opinião é que quem seria o melhor governador do estado seria Rogério. Sem dúvida. Porque ele iria fazer o que tem que ser feito e tem coragem pra mamar em onça. Ele não é o melhor candidato. Ele pode sair até na frente, porque a direita, quem é o maior nome da direita? O expoente da direita nacional, Rogério. Mas é como Dinardo disse, ele disse aqui dessa bancada, que ia botar moral em relação ao servidor público. São 115 mil diretos. Você multiplica por 4, que eles atingem 500 mil pessoas. O que você está colocando é o seguinte, indiscutivelmente dos nomes postos da direita a uma pretensa candidatura ao governo, Rogério Marinho, dos três, eu vou colocar os três assim, vou colocar Rogério Marinho, Álvaro Dias e Alisson. É o mais preparado. Sem dúvida. É o único que tem condição de tentar repactuar com os poderes, né? Eu vou colocar a cara a tapa, literalmente. Sim. Talvez os outros dois não. E dos três, eu acho que hoje, olhando, o mais fraco é Rogério. Tô falando popularmente. Ah, sim. Olha eleitoralmente. Eleitoralmente hoje. Por quê? Porque são muitas nuances para ser governador. Eu não tenho dúvida que se no dia 1º de janeiro de 2027 sentasse Rogério Marinho, a gente ia para um outro tipo de estado. Mas para chegar a essa cadeira de Alisson, Álvaro e Rogério, eu acho hoje quem tem a menor condição hoje é Rogério.